Aleluia, nós reconhecemos, Senhor, que toda autoridade lhe foi dada no céu e na terra. E o Senhor nos delegou essa autoridade para que nós, como igreja, como corpo, venhamos manifestar a tua grandeza, venhamos ser a extensão do teu reino, sermos a extensão, Pai, do teu amor para o perdido, para o aflito, para o necessitado. Obrigado, Senhor, por este tempo. Obrigado, Pai, pelo teu amor derramado em nosso coração, pelo teu Santo Espírito. Obrigado porque o Senhor compartilhou conosco da tua essência, da tua natureza. Por isso podemos nos mover em autoridade, podemos nos mover, ó Pai, segundo a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Obrigado pela tua unção disponível nesta noite, Senhor, afetando a nossa alma, afetando também o nosso corpo, todo o nosso ser, Pai, sendo afetado pelo teu poder, pela tua graça, pela tua unção, em nome de Jesus. Pai, todo desânimo, toda fraqueza, toda frieza, retrocedendo nessa noite, na autoridade do nome de Jesus, porque o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Acima dos anjos, Deus, acima dos homens, Deus, acima de tudo Ele é Flui. Ei, ore em línguas, adore. Acima de tudo, acima da circunstância, acima da morte, acima das nossas dores, Ele é Deus, Ele é Deus, Ele é Deus, Ele é Deus, Ele é Deus. de tudo, acima de tudo.
santo, 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 santo é o teu nome, hoje e para sempre. Redereba mamando robo do resete de reba mamama. Resete o robo do rema mamama. Senhor é santo, santo, digno de toda a glória, digno de todo louvor. Amado, pega, flui, se conecte com esse ambiente. Resete de reba mamama. Quando você reconhece a santidade, a grandeza de Deus, você está reconhecendo a tua autoridade em Cristo. Oh, Rabache! Aleluia. O mais alto nível de autoridade é quando você se submete. Quando você se submete, porque não há autoridade onde não há submissão, onde não há reconhecimento que Ele é Deus. Rondo rababadara seche de rebere, Storobono yamanara seche de rebabababa. Se submeta ao amor dele, se submeta ao amor dele, se submeta à soberania dele, se submeta. Aleluia, aleluia, aleluia. É um tempo, amados, de se esvaziar de si mesmo, de se esvaziar de si mesmo para ser cheio. É descer, é descer, é descer, é descer, é descer. Porque aquele que a si mesmo se humilha, ele exalta. Mas aquele que a si mesmo se exalta, é abatido, é resistido.
existe autoridade onde não há submissão. E a submissão, ela vem de obediência. Obediência é princípio para se andar em autoridade. Se submeter ao senhorio, à soberania. Às vezes as pessoas estão esquecendo o lugar delas em Deus, esquecendo quem é Deus, esquecendo quem é o Pai. Mas eu creio numa noite de alinhamento, uma noite de ajuste, uma noite onde o Senhor, Ele está nos ajustando para que você possa fluir. Rondo yamanarabandoro seche derreba mababababa. Reseche derreba mababababa. Não existiu ninguém na face da terra que andou numa autoridade tão gloriosa como Jesus andou. Ele é o nosso maior modelo, Ele é o nosso maior exemplo, Ele é o autor e consumador da nossa fé. Não podemos deixar o nosso olhar se perder de Cristo. Não perca o olhar de Cristo. Não perca o olhar de Cristo. Porque o homem é como a erva, e a sua glória é como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a flor, mas Deus permanece para sempre. Deus permanece para sempre. Deus permanece para sempre. Deus permanece para sempre. E aquele que se submete à sua vontade permanece junto com Ele. Jesus, o nosso maior exemplo de andar e se mover em autoridade, em manifestar o céu, em manifestar o caráter do Pai, manifestar a essência de quem Deus é. Mas a sua autoridade tinha um princípio: ele permanecia na vontade do Pai. Ele foi submisso à vontade do Pai. Ele foi submisso, ele foi obediente até o fim. É tempo de lembrar onde caiu. É tempo de lembrar onde deixou de obedecer, de onde deixou de se submeter, de onde deixou, porque ali naquele lugar ficou também a autoridade que já é tua. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se arrepender, se humilhar e me buscar, eu perdoarei o seu pecado, sararei a sua terra. É tempo de descer, é tempo de humilhar, é tempo de reconhecer que Ele é Deus, que Ele é Senhor, que Ele é soberano, que Ele é o Todo-Poderoso,
Ele é onipotente, Ele é onisciente, Ele é o grande eu sou, o grande El Shaddai, o Deus da provisão, o Jeová Rapá. Rodo recete de rema no romo do reba e recete o romo do rama. Quanto mais eu desço, mais eu cresço. Quanto mais eu desço, mais eu cresço em Deus. Romo do recete de reba. É neste lugar, onde nós não rasgamos as nossas vestes, mas sim o nosso coração. Clamar ao Senhor. Clamar ao Senhor. Pai, eu dependo de Ti, eu preciso de Ti. Deus, Ele não é o nosso empregado, Ele é o nosso Pai. Ele é o Criador, Ele é o dono de toda a glória, todo louvor, toda adoração. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu creio, amado, uma noite de ajuste. Senhor, enquanto você se ajusta por dentro, a rota está sendo recalculada. E você vai chegar aonde Deus quer que você esteja, onde Ele planejou para você. Rota sendo recalculada nessa noite. Rota sendo recalculada nessa noite. Porque o Senhor, Ele está perto daqueles que têm um coração contrito, um espírito quebrantado. Ele não rejeita, Ele não rejeita, Ele não rejeita. Oh! Glória a Deus, glória a Deus. Eu vinha com algo preparado que eu havia meditado, mas nós somos guiados pelo Espírito, amém? E o Senhor falou muito forte no meu coração sobre a autoridade. Ela só é validada onde há submissão. Sem submissão não há autoridade. Adão, ele perdeu a autoridade, o governo, porque ele não andou debaixo da autoridade de Deus. Todo aquele que exerce autoridade, ele está debaixo de uma outra autoridade. E foi com esse propósito que nós somos criados por Deus, para que o homem andasse debaixo em submissão à vontade de Deus. Enquanto ele andava em submissão à palavra de Deus, Adão se movia em poder, em domínio, em autoridade. Mas nós sabemos que ele tomou uma decisão de seguir um caminho diferente, de ouvir ali
a serpente de dar ouvido a quem ele não poderia dar ouvido, e deixou de ouvir a Deus, e se submeteu às ordens ali daquela serpente. A mulher enganada levou para o seu marido, e Adão tomou a decisão de comer. Naquele momento ele colocou Deus como mentiroso e colocou Satanás como verdadeiro. E ali ele saiu da autoridade, ele perdeu o governo. Mas como um homem havia perdido o governo e a autoridade, um homem também ele tinha que resgatar a autoridade e o domínio. Mas não poderia ser qualquer homem, tinha que ser um homem santo, tinha que ser um homem sem pecado, sem mácula, sem mancha. Aleluia! E esse homem ele veio, mas antes de ele se tornar homem, ele era a palavra. Ele estava com Deus, ele era Deus, e tudo que foi feito foi através dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. E a Bíblia vai dizer que o verbo se fez carne, assumiu a forma humana, se identificou comigo e com você, mas ele andou sem pecado, em tudo ele foi tentado, porém sem pecado. E a Bíblia vai dizer, em Filipenses 2, no versículo 5, segura aí também, a unção está fluindo, aleluia. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, mesmo sendo filho, mesmo estando ali em conexão com o Pai, tendo recebido um Espírito sem medida, como diz João 3,34, tendo a plenitude do Espírito se movendo nele, sobre ele, ele se esvaziou, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Em Hebreus, no capítulo 5, no versículo 8, diz que Jesus ele aprendeu a obediência por aquilo que sofreu. Ele foi obediente até a morte, ele foi submisso à vontade do Pai. Aqui em João 15, aleluia, aleluia. Em João 15, no versículo 10, ele diz: se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. É guardando o mandamento, é guardando a palavra, é se submetendo à vontade, ao senhorio de Deus. Porque Tiago 4, no versículo 7, ele diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resistiu o diabo e ele fugirá de vós. Primeira carta de Pedro, no capítulo 5, versículo 8: sede sóbrio e vigiai, porque o vosso adversário, ele anda ao vosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resistir firmes. De que maneira? Na fé, na palavra, na vontade de Deus, no propósito de Deus, guardando a verdade de Deus, consagrando a nossa vida ao Senhor. Meu Deus, eu estou aqui para fazer a tua vontade, para me mover segundo a sua vontade. Jesus ele disse: olha, ninguém tira a minha vida, eu a mesmo dou, porque tenho poder para dar e para tomar de novo. Mas esse mandamento eu recebi do meu Pai. Igreja do Senhor, nós temos um mandamento do Pai, que é manifestar o amor dele, manifestar Cristo para outras vidas.
A criação, ela está com expectativa de que eu e você, como membro do corpo de Cristo, venhamos a manifestar a vontade, a bondade de Deus, levar o ministério da reconciliação, porque a autoridade, ela não existe simplesmente por existir, ela não está sobre a mim, sobre a tua vida, por um acaso, para me vangloriar, para me envaidecer, para me engrandecer. Não, há um propósito nessa autoridade, e esse propósito não é promover o meu nome nem o teu, é promover o reino do céu, que não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Aleluia, aleluia. Temos, amado, que ficar nesse lugar reconhecendo a autoridade que Deus nos deu, mas sem deixar de reconhecer a soberania dEle, dando glória a Ele, glorificando o nome dEle, porque como Paulo ele diz lá em 2ª carta aos Coríntios, no capítulo 4, versículo 7, ele fala: olha, esse tesouro, que é a revelação de Cristo em nós, esse tesouro eu carrego em vaso de barro. Para quê? Com qual propósito? Para que a excelência da glória seja dada somente a Ele, somente a Ele, somente a Ele, somente a Ele. Aleluia. Aí você vai orar, você vai expulsar o demônio e ele vai sair. Aleluia. Porque ali vai glorificar o nome do Senhor, vai glorificar, vai mostrar que Ele é Deus, que Ele continua curando, que Ele continua restaurando, que Ele continua operando. O impossível ao homem é possível a Deus, porque Ele é Deus, 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 Ele é Deus. Acima dos anjos, Deus, acima dos homens, Deus, acima de tudo, Ele é Deus, acima dos anjos, Deus, acima dos homens, Deus, acima de tudo, Ele é Aleluia, 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 aleluia. A confusão, amado, quando tiramos Jesus do centro e colocamos o eu no centro, a inversão, Ele tem que ser o centro, para que tudo venha andar organizado, para que tudo venha andar segundo a vontade plena, perfeita que Ele tem, porque o plano dEle para a igreja do Senhor são planos bons, e o diabo, amado, ele não vem dizendo eu sou o diabo e vim aqui para te derrubar. Ele vem, amado, lançando os seus dados, ele vem de uma forma sutil, por forma de pensamento. Cuidado com aquilo que você vê, cuidado com aquilo que você ouve, cuidado a qual ambiente nós estamos nos expondo, porque a Bíblia fala, amado, em 2ª carta aos Coríntios, no capítulo 11, versículo 14, que os apóstolos da injustiça, eles se transfiguram ali, como ministro da justiça. Até Satanás, ele se transfigura como anjo de luz. E nós estamos vivendo o tempo, amado, onde Jesus, ele falou em Mateus 24, que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriarão. Eu glorifico porque não está escrito que é de todos, mas fala aqui de muitos.
Eu não quero estar, amado, nessa estatística dos muitos. Eu quero estar naqueles que vão permanecer e que vai afoguear outros, que vai contagiar outros, que vai transbordar na vida de outro, que vai transbordar na vida de outras pessoas. A autoridade, o amor, a fé, a esperança, em fidelidade, em temor, em santidade. Recete o robodora mama 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 mama. Recete o robodore manara secedere. Romondo yamanana mandoro secedere bababas. A água pura da palavra é uma água que limpa. Essa água está aqui nessa noite. E você que está frutificando, está tudo bem, porque Ele está limpando para você ir mais longe, para você frutificar ainda mais. E se de repente alguma coisa, alguma sujeira, algo pegou, meu irmão, Ele é o teu advogado. Não está perdido não, está perdido para o diabo, que o destino dele já está selado, é inferno. Mas o meu e o seu não, porque as nossas decisões hoje vai ecoar na nossa eternidade, vai refletir no nosso futuro. Oh, aleluia! Deseje cada dia, peça ajuda ao Espírito Santo. Espírito Santo, me ajuda a viver mais fervoroso, a viver mais fervoroso, a viver mais fervoroso, em temor, em submissão à tua vontade. Os homens mudam, os homens caem, mas o Senhor continua no trono, o Senhor continua reinando, o Senhor continua sendo Deus. Ele é Deus. Ele é Deus. Aleluia. E aí nós vamos fazer como Abacuque, que no capítulo 3, o 17 em diante, ele fala: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na videira, ainda que as vacas sejam arrebatadas dos currais, todavia eu me alegrarei. Todavia eu me alegrarei. Todavia eu me alegrarei no Deus da minha salvação, no Deus da minha salvação, aonde eu não preciso mais ir no terreno do inimigo e roubar nada, porque Jesus já foi lá e pegou. Aleluia! E Ele entregou para nós. Mas é com o coração ajustado que nós vamos nos mover em autoridade. E os tempos de milagres, sinais e prodígios serão restaurados sobre a igreja do Senhor. Aleluia! Amém, amados? Amém? Glória a Deus. Eu não vou passar daqui porque foi até aqui com o Senhor. Ele nos conduziu passar daqui, né? Aí é o Zé Carlos. Amém? Amados, pegue essa palavra. Nossa, nada do que eu tinha planejado, mas foi tudo do que Ele planejou. Você recebeu? Glória a Deus. Obrigado, amados. Meu Deus, que banda maravilhosa, mano. Como é bom essa sintonia no corpo, né? Louvor, palavra, diaconato, DI, mesa de som, tudo cooperando, amado. Que culto maravilhoso. Amém? E que bom que você está aqui. Glória a Deus. Aleluia. Então vamos só agradecer ao Senhor. E depois você cumprimente 5 irmãos, 6, 7, 8, 9, 10 irmãos. E vamos para nossas casas, amém? Vamos terminar com Ele, é Deus. Aleluia. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado, porque somente o Senhor poderia proporcionar esse ambiente, Pai. Como é bom, Espírito Santo, viver na dependência do Senhor, ser guiado pelo Senhor. Obrigado, ó Pai, pelas verdades que o Senhor despertou em cada coração aqui presente. E Pai, nós não seremos ouvintes negligentes, mas sim operosos praticantes daquilo que recebemos do Senhor nessa noite.
Obrigado, ó Pai, porque o Senhor nos deu autoridade para guardar aquilo que nós recebemos, resistindo ao diabo, resistindo ao mundo, resistindo ao pecado, se submetendo à Tua vontade. E é debaixo dessa unção que nós voltamos para nossas casas, em paz e segurança, porque o Senhor é Deus. Amém. Aleluia. Ele é Deus.